Minha diretoria, tudo bem? Bom, quero falar uma coisa aqui meio fora de um contexto, mas vocês vão entender. A taça de bolinha. Você fala, porra, mas você vai voltar nessa história das taças de bolinha pelo seguinte, cara. Primeiro, seja membro do canal, se inscreva no canal. Você tem 3 opções de ser membro do canal. Na verdade, acho que 4. Uma para ajudar, outra para participar de algumas lives ao vivo, ter perguntas exclusivas na live. Outra para você ser patrocinador do canal, onde você pode botar sua empresa, sua marca aqui numa das lives e tal. E a outra é para você estar no grupo de WhatsApp, que eu tô também lá para a gente resenhar durante a semana, acompanhando os jogos e tal. Dá uma clicada aqui embaixo no link da descrição, então seja membro aqui no canal e você vai ter tudo isso lá para você escolher. Dito isso, vamos para a taça de bolinhas? Por que eu estou dizendo sobre a taça de bolinhas agora? Pelo seguinte, na minha opinião, uma das mais idiotas ações da história do São Paulo foi ter renegado a Copa União. Por quê? Porque o São Paulo é um dos criadores da Copa União. Junto do Flamengo, junto de outros grandes clubes do Brasil, o São Paulo articulou para que houvesse aquele campeonato daquela maneira, patrocinado pela Coca-Cola e tal, né? Fazendo a liga, a primeira liga que o futebol brasileiro ensaiou fazer, né? E quando terminou o Campeonato Brasileiro de 87, todos os grandes clubes, né, o Clube dos 13 e tal, os grandes clubes do Brasil, inclusive e especialmente o São Paulo, assinaram um documento dizendo que o campeão brasileiro era o Flamengo e que não jogariam contra o time da Módulo Amarelo, que seria o Sport e tal, por mais que judicialmente, através de documentos, o Sport pudesse provar que, olha, no regulamento que a CBF colocou depois, com o Eurico Miranda, caralho e tal, eu teria direito a esse jogo. Mas o combinado entre os grandes era não jogar esse jogo, independente com quem fosse, Sport ou quem fosse, e até hoje eu sempre digo que, olhando a escalação do Flamengo, se eu fosse o Sport, eu daria graças a Deus de não ter jogado essa última partida, porque seria um massacre. Mas eu entendo o Sport tentar ganhar no grito um título brasileiro, né? E compreendo que os rivais ignorem os fatos para debochar do Flamengo e tal. Mas é fato, o Flamengo é o grande campeão brasileiro de 87, que inclusive, na minha opinião, está entre talvez os 2 ou 3, se não for o melhor campeonato brasileiro que nós tivemos até hoje, tecnicamente. Então, desmerecer isso é uma grande bobagem. Especialmente porque o futebol caminha até hoje, a gente espera até hoje uma direção que volte para uma liga, para a direção de uma liga. Então, desmerecer a primeira vez que nós fizemos a liga, ou trair o movimento que nós fizemos pela primeira vez por uma liga, é uma grande incoerência, uma grande idiotice. O São Paulo, como um cofundador da Copa União, né, deveria reconhecer a Copa União por critério, por caráter, por postura, né? Porque afinal de contas essa taça de bolinha, foda-se a taça de bolinha. É muito mais importante na história do São Paulo ganhar os títulos brasileiros que ele ganhou do que ter uma taça de bolinha simbólica, porque essa taça de bolinha hoje, na minha cabeça e da quem conhece a história, simboliza a falta de caráter que a diretoria do São Paulo teve naquele momento. Foi um momento oportunista. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de perguntar para o Juvenal isso em vida, naquela época da taça de bolinha, e falei assim, Juvenal, mas o senhor Juvenal, essa taça é do Flamengo, Juvenal, por que nós precisamos pegar isso? Ele falou assim, eu sei, mas se eu não ficar com a taça, a diretoria aqui me mata, o conselho me mata. Eu falei, mas Juvenal, mas o certo é certo. Ele falou, mas não dá, politicamente não dá. Então, assim, até o próprio Juvenal sabe que essa taça é do Flamengo. E o que é mais constrangedor de tudo isso é o seguinte, na assinatura de 1988, 87 ou 88, se não me engano, acho que no começo de 88, quando os grandes clubes assinam de que, olha, eu estou atestando que o título é do Flamengo, o Juvenal, o Juvencio, assinou pelo São Paulo. Ele já era o dirigente da época, ele assinou do São Paulo, ele é presidente na época que a taça de bolinha surge, com o Penta do São Paulo, e ele pega a taça de bolinha para si e renega uma assinatura dele mesmo. Então, por mais São Paulino que você seja, isso não tem a ver com clubismo, tem a ver com o que é certo. E o São Paulo sempre foi um clube, historicamente, que honrou as coisas que são certas. O São Paulo é um clube muito pouco envolvido em polêmica, de escândalo, de corrupção e tal, sempre foi. O São Paulo sempre foi uma referência para todos os clubes do Brasil, hoje não é mais, mas o São Paulo durante boa parte da sua história foi uma referência para todos os clubes do Brasil. E muito disso em virtude da postura que o São Paulo sempre teve. O São Paulo sempre resolveu seus problemas internos, nunca foi para a televisão ficar batendo boca, dirigente fazendo escândalo e tal, embora recentemente o São Paulo tenha passado por alguns episódios desse tipo, mas historicamente o São Paulo sempre foi isso. E eu jamais concordei, tem um documentário inclusive sobre a Copa União onde eu participo e digo isso, jamais concordei com o absurdo que é o São Paulo mudar de ideia em relação a algo que ele criou, assinou e bancou, simplesmente para ter uma taça ridícula de bolinha dentro de casa, sendo que essa taça não é sua. Então, esse vídeo aqui é uma sugestão. Já que o São Paulo está tentando se reencontrar, entrar numa nova era, largar a mão de essa banda de bosta que o São Paulo fez nos últimos anos e ser um novo São Paulo, eu compreendo que a diretoria do Leco, por fazer parte da diretoria do Juvenal, não pode chegar lá e pegar e mudar de ideia. Eu entendo isso. Também nem sei qual é a opinião do Leco sobre isso. Mas sei que a opinião de muita gente dentro do São Paulo é, porra, essa taça não é nossa.
E a gente está fazendo isso. Nós fizemos isso, depois que a briga começou, você já não sabe mais por que a briga começou, mas tem que brigar até o final. Casares ou Natel, provavelmente o Casares, seja quem for que vai assumir a presidência do São Paulo. Uma das primeiras coisas e mais bonitas que o São Paulo poderia fazer é pegar essa taça de bolinha e mandar entregar na Gávea. E com todo o respeito do mundo dizer, olha, erramos, desculpa, mas como instituição nós estamos corrigindo nosso erro, essa taça de vocês, nós bancamos aquilo que nós assinamos, que nós mesmos fizemos, e a gente não vai fazer esse tipo de coisa porque nós não precisamos disso. Então tá aqui, Flamengo, me perdoa pela briga judicial idiota, tá aqui a tua taça. Não importa o que a justiça vai dizer. Deixa a justiça dar a taça pro São Paulo. Aí o São Paulo pega a taça e dá pro Flamengo. Porque esse tipo de atitude, esse tipo de reação, ela é muito mais relevante para a história, para a imagem de um clube, do que necessariamente ter a taça na sala de troféu. É muito mais grandioso e será muito mais contado na história que o São Paulo fez isso, do que necessariamente o São Paulo ter essa taça ridícula dentro da sala de troféu. Não significa bosta nenhuma essa taça. Ela é simbólica, mas ela é do Flamengo. O primeiro penta foi o Flamengo. E o São Paulo tem que arcar com as consequências daquilo que ele promoveu e ele assinou. Né? Isso se chama, se a gente não fosse um clube, fosse um homem, ser homem, assinar bancar o que você assina, bancar o que você fez, manter a sua palavra. E eu acho que nenhum São Paulino tem orgulho, né, de falar que o São Paulo é um clube que sem palavra. Ah, mas a Copa União não era o Campeonato Brasileiro. Era. O São Paulo assinou que aquele seria o Campeonato Brasileiro daquele ano. O São Paulo criou a Copa União junto do Flamengo e de outros clubes brasileiros. O São Paulo é um dos criadores da ideia de que aquele seria o Campeonato Brasileiro de 87. No meio do caminho, por questões políticas, eu sei que muito torcedor não tem essa informação completa, no meio do caminho, quando a CBF já tinha desistido de fazer o campeonato, os clubes montaram esse campeonato, a CBF entrou no meio e tal, e aí falou que tinha que jogar com o esporte, porque como é que a CBF podia assinar um documento de um campeonato que já tinha sido organizado, de uma liga onde um time que jogou a Série A do ano anterior não dava, entendeu? Então a CBF teve que fazer isso, costurar, o Eurico Miranda foi lá na calada da noite, assinou, concordou e tal, foi uma putaria do caralho, mas os clubes, todos eles se manifestaram contra, dizendo que não concordavam, tanto que não foram jogar, e evidentemente esse não confronto contra os times do módulo amarelo não tem absolutamente nada a ver com questões técnicas ou com medo. Se o Flamengo de 87 jogasse contra o Sport de 87, provavelmente assistiríamos uma das maiores goleadas da final do Campeonato Brasileiro em todos os tempos. Aquele time do Sport não tinha a menor condição de jogar contra... Aliás, ninguém naquela época tinha condição de ganhar daquele time do Flamengo, tanto que ele foi campeão, muito menos o time do Sport. Então não foi uma questão, o Flamengo, o Internacional, que foram os dois times que chegaram na final, no quadrangular, né? Não foi uma questão de mau caratismo. Não é verdade. Foi uma questão de cumprimento do combinado. E o São Paulo descumpre o combinado a partir do momento que em 2017 ele muda de ideia e fala, mudei, esqueci, agora é meu. Isso não é do São Paulo. Isso não está uma parte da história do São Paulo. Outra coisa importante sobre 87 que as pessoas não se lembram. Há uma irregularidade na decisão do módulo amarelo, que também pode ser considerada invalidar a tese de que o Sport é o grande campeão. Por quê? Porque o módulo amarelo termina numa disputa de pênaltis. E nessa disputa de pênaltis, os dois times chegam num acordo e falam, não vamos acabar. Aperta a mão e não acaba. Isso não existe no futebol. Dentro da regra do futebol não existe. Tem que terminar o jogo com o vencedor. Eles não terminam. Eles apertam a mão os dois dirigentes e vão embora para casa. Então o módulo amarelo não tem campeão. E, portanto, também está invalidado. Antes da possibilidade da final, há uma irregularidade no campeonato que ninguém cita porque o Sport é o coitadinho e o Flamengo é o bandido. Nesse caso, não é justo, não é certo. O Flamengo não é o coitadinho. O Flamengo apenas cumpriu aquilo que todos cumpririam. Que o São Paulo, se tivesse no lugar do Flamengo, teria feito e assina que teria feito, através do presidente da época, que é o Juvenal Juvencio. Então, novo presidente do São Paulo, seja quem for, que ótima oportunidade para recomeçar, já tendo uma atitude que o São Paulo deve há algum tempo, mais de 10 anos, que é pegar essa taça de bolinha e levar na Gávea e falar, me desculpa, nós cumprimos com a nossa palavra e foi um erro de uma diretoria, mas não representa o São Paulo como instituição. É uma dica. Quem sou eu para dar uma dica? Mas é o que eu gostaria de ver o São Paulo fazer, porque realmente essa mancha me incomoda um pouco. Outra coisa importante que eu tenho para dizer para você é o seguinte, você já baixou o OneFootball? Você não baixou o OneFootball? Você está de brincadeira comigo, né? Então aqui, no primeiro link da descrição aqui, o OneFootball gratuito para você, notícias, estatísticas, agenda, tudo que você quiser sobre futebol, além da Bundesliga e do Campeonato Francês, transmitidos ao vivo, para você poder ver o Neymar jogar, inclusive, em HD no seu aplicativo, e tudo isso absolutamente de graça. Valeu? Grande abraço.